ok? Eu quero que você abra comigo aí o livro de Números, no capítulo 27. Quem está feliz, diga aleluia. É estranho, né, gente, com essa máscara na boca, né? Até o aleluia sai aleluia. Sai abafado, não é? A gente fica à vontade. Eu estou ali no louvor puxando, ai, que vontade de tirar essa máscara, que vontade de gritar bem alto, né? De cantar bem alto. Mas amém, né? É importante que nós estamos aqui, não é, gente? Números 27, nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema dessa noite, o poder da ação. Nós vamos ver aqui a história de algumas mulheres que agiram num momento que talvez não seria um momento oportuno para a maioria das mulheres. Vamos lá. Esse capítulo 1, versículo 27 diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Feche os seus olhos por uns segundos, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale e ministre ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra. Que os nossos ouvidos espirituais e também naturais estejam atentos e receptivos para receberem a tua palavra. E que essa palavra, Deus, caia no nosso coração como uma terra boa, como uma terra pronta para que ela possa produzir frutos de mudança na nossa vida. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós pensamos em o poder da ação, nós estamos pensando numa melhoria. Nós estamos pensando de sair de um lugar e ir para o outro. É interessante, né, quando a gente está cansada, querendo tirar férias, a gente não quer tirar férias e ficar em casa. A gente não quer tirar férias e ficar na nossa cidade. Nós queremos ir para um outro lugar. Nós queremos nos movimentar. Nós queremos respirar ares novos. Nós queremos ver pessoas novas. Nós queremos nos distrair de alguma forma, não é? Ou seja, nós queremos o novo. Não existe novo se não nos movimentarmos. Não existe novo se nós não agirmos, se não houver um movimento de ação da nossa vida. E nós acabamos de ler aqui um texto que eu fiquei assim apaixonada com a história dessas mulheres. São 5 mulheres. Nome delas: Macla, Noa, qual que é o nome da outra? Deixa eu voltar aqui. Ogra, porque o meu tradutor aqui do meu iPad corrigiu errado aqui. Ogra, Milca e Tirza.
Nós estamos vendo aqui, gente, 5 mulheres que não se conformaram com uma condição de exclusão, ou que não se conformaram com uma condição de ter menos para as suas vidas. E eu fiquei lendo essa história e pensando, poxa, elas naquele tempo, elas poderiam muito bem ter falado, está tudo certo. Se a herança ela tem que ficar para os homens e nós somos mulheres, está tudo certo, a gente não tem direito. Vamos ficar aqui na nossa, né? Vamos nos unir aqui, irmãs, mulheres, porque juntas nós somos mais fortes, né? A gente tem essa fala, né? Mas não, gente. Elas se uniram para algo melhor. Elas se uniram num posicionamento. Elas se uniram para uma ação, para buscar algo novo, para buscar algo que era delas quase que por direito. Porque a lei hebraica, a lei, na verdade, ela não permitia ou não concedia esse direito às mulheres. Esse direito era um direito para os homens. Então, se aquele pai ele não tinha filhos, elas iam ficar sem a herança que era do pai delas. O que essas mulheres fizeram, gente? Elas se posicionaram. E elas se tornaram mulheres precursoras em sua época. Sabe aquelas mulheres que você vê e você fala assim, meu Deus, essa aí é fora da média. Eu estou aqui vendo a Nalva, né? A Nalva é consultora Mary Kay, né? Acredito que se você não conhece a história, você já ouviu falar a história da senhora Mary Kay. Uma mulher, gente, totalmente fora da curva. Uma mulher que se levantou quando as mulheres estavam lá, areando as vasilhas, sabe, com areia. Mais ou menos isso. Quando as mulheres não pensavam nem que elas tinham direito de dirigir um carro. Quando as mulheres, elas pensavam que elas não tinham direito de ter um salário, de serem empreendedoras, de estarem à frente daquele tempo. E nós olhamos para a Bíblia e nós vemos mulheres que elas se colocam à frente do tempo. Elas não simplesmente cruzaram os braços e disseram, está tudo bem, é só isso que é para mim? Eu me lembro de Axa. Axa, quando ela ia se casar, ela tinha direito a um dote. E o pai dela dá para ela as fontes inferiores. Axa, quando ela recebe as fontes inferiores, mas ela não se contenta com aquilo. Eu acredito que Axa deve ter pensado assim, poxa, meu pai é rico, meu pai tem terras, meu pai é poderoso, e ele vai me dar as fontes inferiores? E eu sou filha do pai. Quem é filha do pai aqui diz, eu sou filha do pai. E ela deve ter pensado assim, nananina, não. Eu vou até o meu pai e eu vou reivindicar as fontes superiores. Gente, isso é mulher de ação, isso é mulher de visão, isso é mulher que se posiciona. E às vezes nós lemos a Bíblia e nós não conseguimos detectar isso, esse movimento na vida das mulheres. E eu vejo hoje, né, como líder, como pastora, já 22 anos como pastora e como líder, muito mais de 30 anos, vendo as mulheres dentro da igreja, lendo Bíblia, dizendo que conhecem a Bíblia e de braços cruzados se contentando com as fontes inferiores. Se contentando com alguns paradigmas que são colocados diante delas. Se contentando de ter uma vida aquém daquilo que o Pai oferece para ela. Gente, quando eu vejo a história de Axa, eu me encanto. Porque a gente tem que ter muita ousadia para se posicionar dessa forma. Como assim que eu vou chegar diante de Deus e eu vou pedir para Ele me dar uma casa, uma mansão de 5 cômodos, com 3 carros na garagem? Alguém aqui está fazendo essa oração? Foi mais ou menos isso que a Axa fez, gente. Gente, o Pai deu as fontes inferiores, ela vai reivindicar o quê? As fontes superiores. Sabe, eu creio que Deus, Ele está nos chamando, a nós, mulheres, para um despertamento. Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, eu vejo, às vezes, as mulheres se queixando, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que ensinar as crianças, eu tenho que cuidar de mim. Tem mulher que o cabelo já está no meio da cabeça, né? A raiz ficou branca, está no meio da cabeça, porque não está tendo tempo. Não tenho tempo de cuidar de mim. Mas eu creio que Deus, Ele está permitindo que as mulheres, elas vivam isso.
para poder a gente descobrir que a gente pode muito mais, e que a gente tem direito de muito mais, que a gente tem capacidade de muito mais. Quando nós abrimos Provérbios capítulo 31, nós vemos uma mulher que ela age, que ela se movimenta o tempo todo. A Bíblia fala que ela levanta de madrugada e ela costura. Ela levanta de madrugada para dar ordem aos seus servos. A Bíblia, ela não fala de uma mulher apática. A Bíblia não nos apresenta mulheres miseráveis e nem mulheres medíocres. Você pode dizer graças a Deus para isso? Você que está aqui, você que está em casa. Se Deus nos tirou de onde nós estávamos, eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Deus, Ele nos tirou de onde estávamos para levar-nos para mais, para algo maior. Você precisou fazer movimentos para chegar até aqui. Você precisou dizer sim para Jesus. Você precisou sair da sua casa hoje, ouvindo o seu trabalho, direto para cá, se movimentando. A vida acontece em movimento. O que eu disse, gente? Acontece em movimento. Às vezes a gente pensa assim, não, mas aqui a minha família é muito simples. A minha família é pobre. É porque eu não tive oportunidade. Esse livro do Paulo Vieira, estou procurando ele aqui, mas não tem problema não. O livro do Paulo Vieira, ele fala uma coisa que eu tomei para a minha vida e de vez em quando eu uso até no meu trabalho. Ele fala de contar historinhas. A gente vive contando historinhas. Sabe para quê, gente? Primeiro para culpar os outros. Depois para justificar o lugar que nós estamos. E ele ensina para a gente, esse livro aqui que vai ser sorteado hoje, muito bom. Ele é cristão, para quem não sabe, o Paulo Vieira. Eu não estou aqui fazendo propaganda do método CIS, não, mas enfim. Mas a gente vive contando historinhas. A gente vive levantando argumentos, justificativas para não sairmos do lugar, para continuarmos na mesmice. Para continuarmos reclamando e queixando porque eu não tenho. Deus ama mais fulano do que Beltrano. E eu creio que quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e em especial para as mulheres de Deus, para as mulheres da palavra de Deus, a ficha tem que cair para nós. Qual é a ficha que tem que cair? Parar de contar historinhas. Gente, Débora, quando ela tinha que tomar uma decisão, ela teve que tomar uma decisão. O marido dela, gente, ele retrocedeu, ele diz, não vou fazer. E ela falou, olha, se eu for, toda a honra vai ser para mim. Honra, entre aspas, né? Vai ser para mim. Ela poderia ter ficado quieta. Meu marido não quer ir, eu também não vou. Meu marido não quer fazer, eu também não vou. Meu marido não quer se posicionar, eu também não vou posicionar. Mas Débora não. Débora se levanta, juíza, se levanta a favor do seu povo. Ela se movimenta. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, poder da ação. Fazer, pose de super-herói. Pode fazer, faz efeito sim, faz efeito. Mas o efeito passa. Passa. Faz efeito momentâneo. Sabe o que muda a nossa vida? O que faz a gente agir de verdade é termos a revelação de quem é Deus, temos revelação da palavra e nós temos entendimento de quem nós somos de verdade. Quais as potências que Deus colocou dentro de nós, quais as forças que Deus colocou dentro de nós. Se Axa tivesse um senso de miserável dentro dela, será que ela teria reivindicado as fontes superiores? Será que Noa, Milca e as outras irmãs, será que se elas tivessem um senso de miséria, de escassez, de falta dentro delas, será que elas teriam se posicionado? Aí você pode perguntar, mas pastora, será que essas mulheres elas não sentiram insegurança? Será que elas não sentiram medo? E eu me fiz essa pergunta hoje, preparando essa palavra. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou irmã de mais 6 mulheres. E é interessante que eu fiquei pensando assim, o que será que eu e as minhas irmãs faríamos? Eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não sei, é cada uma de um jeito. Lá em casa é cada uma de um jeito. E eu fiquei pensando, mas eu realmente não sei. Não sei, eu não tive resposta, para falar sinceramente. Mas eu fiquei imaginando o que elas pensaram, ou o que elas sentiram.
E eu perguntei assim para mim, será que elas tiveram medo? E eu disse para mim mesma, sim, elas sentiram medo. Mas por que elas sentiram medo e elas foram? E a minha resposta é aquela que eu já tenho sempre. Porque coragem não é ausência de medo. Mesmo com medo, elas agiram. Mesmo com insegurança, elas foram. Elas foram ousadas e elas foram intrépidas. Mesmo com um pai que era um pecador. Nós lemos aqui no versículo que diz que Zelofeade, ele era da tribo de Manassés e ele acabou padecendo no deserto por causa do seu próprio pecado. Não porque ele se voltou contra Deus, mas porque ele era um pecador. E ele padeceu no deserto, ele morreu no deserto. Elas poderiam pensar assim, somos mulheres, estamos aqui sem pai, nós não temos quem proteja a gente, nós não temos quem reivindique por nós. Não, gente. Essas mulheres, elas se posicionaram mesmo em meio aos sentimentos que estavam dentro do seu coração. E o que acontece com nós muitas das vezes? Sentimentos negativos, eles começam a aflorar e nós fazemos o quê, gente? A gente continua, não, eu vou, uhul. É assim que a gente continua, gente? O que a gente faz? Quando a ansiedade começa a bater, quando o desânimo começa a vir, quando o sentimento de desistência vem, como é que a gente fica? A gente para. A gente para. Só que nós precisamos entender que nós não podemos olhar para as nossas emoções. Nós não podemos olhar para as nossas fraquezas. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus colocou de força dentro de nós. Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas? Olha para as suas debilidades. Olha para as suas fraquezas. Gente, todas nós aqui, nós paramos em algum momento da nossa vida. Eu orei hoje de manhã, eu estava orando. Ontem nós jejuamos, hoje também. Hoje eu estava orando, falando, Deus, eu não sei se eu tenho legalidade para falar sobre o poder da ação. Sério? Porque para falar a gente tem que ter legalidade. Você concorda comigo? Que para eu pregar a palavra, eu tenho que estar vivendo a palavra. Eu disse, Deus, eu não sei porque eu estou procrastinando em tanta coisa na minha vida. Eu estou deixando tanta coisa de lado. E eu disse para ele, Deus, eu quero falar, eu quero levar para as mulheres, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E eu continuei orando assim durante todo o dia. E eu falei, Deus, eu preciso enxergar algumas coisas dentro de mim que eu não estou enxergando. Porque se essas mulheres, elas conseguiram, se Axa conseguiu, se Débora conseguiu, se Ana conseguiu se posicionar diante de Deus e colocar a sua fé em ação, eu também tenho que conseguir. Porque essas mulheres, elas não são diferentes de mim e elas não são diferentes de você. Você pode dizer amém para isso? O grande problema nosso é que nós achamos que só os homens que devem ir, né? Teve um dia que eu ouvi uma mulher dizendo assim, eu estou trabalhando, mas quando eu estou com alguém, eu tenho a tendência a parar de trabalhar. E eu perguntei, por quê? Porque eu quero um homem que me sustente, um homem que me proteja. Eu falei, para com isso, mulher. Deus colocou essa sabedoria toda, essa potência toda, essa ousadia toda dentro de você, para você esconder, para você guardar, para você ser medíocre, para você ser menos do que aquilo que Deus quer que você seja. Sabe que mediocridade é isso? É você estar abaixo da média. Querida, olha para você, você que está aqui, olha para você, para dentro de você. Você que está em casa, olha para dentro de você. Onde é que você está se sabotando? Onde é que você está dizendo não o tempo todo? E eu parei e fiz isso hoje. Eu falei, meu Deus, xandaraias, nebas cúbias. Falei, Senhor, tem misericórdia. Sabe aquela sensação que você poderia estar muito mais na frente, mas você parou? Quem já sentiu isso? Levanta a mãozinha. Deus está nos chamando para um despertamento. Eu quero ouvir amém para isso. Deus está nos chamando para vivermos o novo dele em nome do Senhor Jesus. Gente, Moisés, ele foi diante de Deus e ele intercedeu ao Senhor em favor daquelas mulheres. E Deus, ele atendeu ao clamor de Moisés, ele atendeu ao clamor daquelas mulheres. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele atende ao seu clamor. Eu estou orando por uma coisa na minha vida, que hoje eu estava orando, eu falei, meu Deus, eu quero me ver
vivendo isso aqui que eu estou te pedindo, Senhor. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu ainda não estou me vendo lá, me faz ver. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Porque tudo aquilo que a gente vê, a gente conquista. Você pode dizer isso para você? Tudo que eu vejo, eu conquisto. Então, gente, quando você começa a se posicionar, quando você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Eu tenho certeza. Gente, quem é dona de casa aqui? Levanta a mão. Quem de vez em quando tem aquela preguicinha assim de arrumar a casa, levanta as duas mãos. Quem de vez em quando fala assim, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Aí deu meio-dia, você fala daqui a pouco, e o negócio está lá, né? E você está com preguiça. Aí começa a apertar a hora, você fala, não, agora eu tenho que fazer. Aí você começa a fazer o quê, gente? A correr. Você começa a se movimentar. E quando você assusta, as coisas já estão prontas. Sabe por quê? Quem quer saber por quê? Aí a fala do Paulo Vieira. Tem poder quem age. Essa frase é forte, né? Tem poder quem age. Gente, eu sou da época da... Como é que ela chama, gente? Esqueci. Aquela que fazia assim, ó. Dine Eugênio. Eu sou da época da Dine Eugênio, né? Que ela ficava, gente, a casa uma bagunça. Uma bagunça. Quem assistiu Dine Eugênio aí? É do meu tempo, aleluia. E a casa virava, gente, era um escarcéu, uma bagunça, e ela estava lá lixando as unhas, estava conversando no telefone com a mãe dela. E, gente, eu achava, meu Deus, meu sonho. Isso aqui é meu sonho, Deus. Né? Quando o marido botava a chave na porta, ela fazia o quê, gente? Eu falava, meu sonho, Senhor. Aí fico sonhando, né? Se eu quiser ser a Dine Eugênio. Agora, se eu quiser ter resultados, eu preciso do quê, gente? Eu preciso me movimentar, eu preciso agir. Se você quer ter resultados, você precisa agir. Então, saiba de uma coisa, quando você começa a se posicionar, quando você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que está olhando para a sua vida assim, ai, ó vida, ó céus. E olha para frente, nada. E olha para trás, e nada. E olha para os cantos, nada. E fica assim, ó meu Deus, ó vida, ó céus. Gente, quando você começa a se movimentar, quando você permite que o agir de Deus venha sobre a sua vida, e quando você se apropria daquilo que Ele colocou dentro de você, e você começa a se movimentar, você vai debaixo da graça dEle, debaixo da unção dEle, e as coisas começam a acontecer. Só que tem mulher que está parada, tem mulher que está olhando para o nada, tem mulher que está olhando para os não resultados, tem mulher que está olhando para o marido. Eu já vi tanta mulher falar assim, mas meu marido não gosta de trabalhar. Filha, agora é tarde, você casou com ele, aguenta. Se ele não gosta, trabalha você. Lute você, porque tem poder quem age. Há poder quando nós agimos. Tem gente que está querendo cair no poder do Espírito Santo. Gente, é uma delícia. Você já caiu no poder do Espírito Santo? Se não caiu, você tem que cair, porque é uma delícia. É uma delícia. Mas se você não agir, se você não se movimentar, se você não se alimentar da palavra, se você não se apropriar da palavra de Deus, se você não aplicar a palavra da sua vida, se não houver movimento, não tem mudança. Paulo Vieira, ele fala que há poder quem age, e tem poder quem age, e tem poder quem age certo. Deixa eu te dizer uma coisa, nos tempos de hoje, não tem espaço para nós errarmos. Não naquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Não dá para pegar, isso aqui é diferente disso aqui. Você me entende? São duas coisas diferentes. E a mãe falava assim, a Bíblia é um livro fechado. Ele é só um livro. Mas ele é aberto. Ele é a boca de Deus falando com você.
Pastora Leia, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei, já te falei, meu marido não gosta de trabalhar, né? Aí, se a boca de Deus está aqui, né? Abre lá, querida, abre, filhinha, em Provérbios 31, lê lá. O que essa mulher fazia? Dormia até meio-dia. Só que não. Ela trabalhava. Ela punha a mão no arado, ela agia. Ela é uma mulher que ela tinha autoridade. Ela é uma mulher que ela tinha influência dentro da sua casa e fora da sua casa. Sabe por quê? Porque ela não cruzava os braços, mas ela se movimentava, ela agia. É aquela velha história, né? A pessoa chega na igreja, chega perto do pastor, pastor, você ora em mim. Aí chega na outra semana, só ora em mim de novo. É hora em mim mesmo, gente. Aí tem hora que dá vontade de perguntar, meu querido, minha querida, você tem orado, você tem lido a palavra? Aí a gente deixa passar. Dependendo da pessoa, a gente pergunta. É aquela história que eu já contei em algum momento aqui, no início do meu ministério, uma das minhas primeiras discípulas, que hoje é pastora, graças a Deus, eu estava num dos discipulados com ela, e eu jejuando, gente, primeira discípula, você paga o preço até da sua vida por ela, né? E eu estava jejuando, eu quase não comia, porque eu queria ver a transformação, a mudança na vida daquela mulher. Era tanto demônio até no fio do cabelo dela. Aí um dia eu estava no discipulado com ela, sentada, eu me lembro, aquela cena veio na minha mente como se fosse hoje. Estava sentada com ela, fazendo discipulado, o Espírito Santo fala para mim assim, você está orando sozinha e você está jejuando sozinha por ela. Eu falei, não, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Não, ela não está fazendo isso comigo. Né, líderes? A gente não pensa isso? Não, ela está junto, juntas nós somos mais fortes. Não é assim que a gente fala, gente? Aí o Espírito Santo falou de novo. Você está orando sozinha e você está jejuando sozinha. Eu falei, agora eu vou ter que perguntar para ela. Aí eu falei, fulana, você está jejuando nos horários que a gente determinou para jejuar? Ela sentou na cadeira, direito. Falou, não. Você está orando? Você está orando? Ela falou, também não. Então tem gente que quer que o outro faça. Tem mulher que quer que o marido faça. Tem mulher que quer que a líder faça. Eu vou falar mulher porque nós estamos num culto de mulheres. Tem pessoas que querem que o outro sempre faça, mas ele mesmo não quer pagar o preço. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você, às vezes a pessoa fala assim, vamos ter um culto de transferência de unção. Vai ficar lotado, gente, vai dar fila lá atrás. O manto profético, né, vai ser passado aqui nesta noite. Gente, mas vai ter gente de dobrar assim, sabe? Ainda mais que esse negócio agora do YouTube, né, Instagram. Mas vai sair de gente, eu não sei de onde vai sair gente. Por quê? Porque é só chegar lá e pegar a porção da unção, pegar um manto e jogar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para a gente ter unção, tem que pagar preço de oração e de vida com Deus. Não dá, eu quero vou receber a unção do profeta que está vindo por imposição. Você recebe, sim. Se você tiver com depósito, se você estiver agindo, se você estiver movimentando, se a sua vida está pautada numa vida de busca com Deus, de uma mulher de fé de verdade. Queridas, deixa eu te dizer uma coisa. Não dá para poder você se preparar para ir para a célula, só colocar uma roupinha bonita ou passar um batom para poder aparecer lá no vídeo. Você precisa gerar, você precisa agir, você precisa buscar. Não somente por você, mas por toda a sua célula. Não dá para você ser membro da Igreja Batista Elim, eu não vou falar das outras igrejas, porque eu nem conheço a rotina deles. Não dá para você dizer que você é uma mulher que é membro da Igreja Batista Elim, que você é discípula da pastora Cássia, discípula da pastora Ana Paula, discípula da pastora Paula e discípula da pastora Lé, então. Mas você não gera o culto. Você não gasta tempo de oração pelo culto. Você não jejua quando o desafio de jejum ele é exposto para toda a igreja. Isso é ação, gente. Você quer poder? Tem que agir. Há poder quem age, tem poder quem age. Pastora, meu marido não muda. O que você está mudando, meu bem? Você está se movimentando. Nós já sabemos que água parada dá dengue.
E dengue mata. Sabe, chega, basta da gente achar que o menos é para nós mulheres. Deus, quando olha para nós, Ele nos vê igual aos homens. Nós não somos feministas, não, graças a Deus. Mas com as mesmas potencialidades. Talvez não nas mesmas coisas, mas nós podemos ter resultado tanto quanto os homens se nós assim decidirmos, porque nós somos filhas de Deus. Assim como essas mulheres, elas reivindicaram uma herança que era do pai delas, eu e você, nós podemos reivindicar uma herança que Deus deixou para nós. Nós somos co-herdeiras com Cristo Jesus. Nós somos herdeiras, gente, também. Então, não podemos admitir viver uma vida mais ou menos, viver uma vida emocional miserável. Tem mulheres dentro da igreja que elas são espirituais e são fervorosas, mas a alma está dilacerada. A alma não dá conta de segurar um casamento. A alma não dá conta de segurar uma autoestima. A alma não dá conta de segurar uma conquista. E nós precisamos nos encher de Deus. Porque quando a gente está com um tanque vazio de Deus, sabe o que acontece? Nós desistimos, nós paralisamos, nós abrimos mão, nós rejeitamos até as pérolas que Deus coloca diante de nós. Quando a gente está longe de Deus, nós rejeitamos um culto como esse, nós rejeitamos uma célula, a gente abre mão da célula por nada. Simplesmente para ficar de perna para o ar. Eu sou cristã há muito mais do que 30 anos. Já teve momentos de eu chegar na igreja e eu estar esgotada de tão cansada, da minha carne doer de cansaço. Mas saí, todas as vezes que eu entrei dentro da igreja, eu saí renovada, eu saí fortalecida, sem saber para onde tinha ido o meu cansaço. Sabe por quê? Porque a presença de Deus renova a gente. A unção de Deus renova. E a unção de Deus, quando ela está sobre nós, ela nos dá projetos. Deus, Ele entrega os projetos. Deus, Ele dá direção. A palavra de Deus diz que Deus, Ele abre caminhos no meio do deserto. Não estou vendo nada. Vai para Deus que Ele vai começar a te mostrar. Vai para Deus que Ele começa a mostrar a você. Chega, gente, de reclamar. Chega de reclamar do marido. Chega de reclamar do filho. Chega de reclamar da igreja, da célula, da líder. Chega de reclamar de você, de achar que você é menos do que a mulher que está sentada do seu lado. Você é você e isso te basta. Porque Deus colocou tudo o que você precisa dentro de você. Ah, pastora, mas é porque eu não estou bem. Querida, ora que melhora. Não é assim? Ora que melhora. Meu marido fala que o termômetro para saber se a pessoa ela está em Deus, é a fala dela. A pessoa começa a reclamar muito, ela pode saber, gente, não precisa nem termômetro. Não está orando, não está lendo Bíblia, não está vindo à igreja. E se está vindo igual uma estátua de sal. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou melhor, nos alertar para algo. Nós precisamos ser mulheres despertadas, atentas ao mover de Deus. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, né? E o povo lá no meio do deserto tinha o fogo e tinha a nuvem, né? Era uma coluna de fogo e tinha uma nuvem que cobria eles por causa do sol, para poder proteger. E o fogo era para proteger do calor e a nuvem para proteger do sol. Tinha os momentos certos deles levantarem. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover. Não tinha essa conversa de que a nuvem foi, pode ir nuvem, é igual eu, né? Um dia eu falei para o meu marido assim, meu marido ele é apressadinho em tudo, assim, quase tudo. Aí um dia eu falei para ele assim, amor, faz o seguinte, vai que eu chego lá. Ele olhou para a minha cara e falou, tá bom. E ele foi. Aí depois eu cheguei lá. Mas com Deus não tem isso. Se a nuvem de Deus anda, querido, você tem que andar também. Você pode dizer amém? E eu quero te dizer uma coisa, a nuvem de Deus está andando. Significa que é para eu e você andarmos também. Porque se você ficar parada, você vai perder a oportunidade da visitação de Deus para a sua vida. Se você ficar parada, você vai perder o timing de Deus. O momento de Deus para a sua vida. E nós não estamos em tempos mais de perder tempo. Tem gente que fala assim, esses dias eu falei para alguém,
Estava brincando com alguém lá em casa, foi para Ana Cíntia. Falei, eu não entendo, né, Ana Cíntia? O pessoal fala assim, meu Deus, estou fazendo de tudo, mas não estou emagrecendo. Aí eu falei para ela assim, é quase tudo, né? Ela falou, pior que é, né, pastora? E assim as pessoas, eu fico doida para emagrecer, queria tanto ser magra, né? Igual a pastora Léia. Gente, eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu brinco ao mesmo tempo falando sério, eu nunca fui tão gorda na minha vida. Então não se compara comigo. Deixa eu te dizer, não se compara com a pastora Cássia, não se compare com a pastora Paula, não se compare com a pastora Ana Paula, não se compare com a pastora Cirleia. Sou eu, tá, gente? Olha para você. Porque o dia que você decidir se você quer emagrecer, você vai emagrecer. E o dia que você decidir ser rica, você vai ser rica. Porque tem poder quem age. A decisão, ela é tudo na nossa vida. Até para servir a Deus, a gente tem que decidir. Ninguém pode decidir por nós. Para você ser uma mulher cheia de Deus de verdade, você tem que decidir isso todos os dias. Porque senão você vai se distrair ao longo do seu dia e vai esquecer. Meu marido outro dia ficou indignado com a pessoa que falou que esqueceu do culto. Eu falei, como que um cristão esquece de um culto de domingo? Está morto e não sabe? Já morreu. Fala comigo, tem poder quem age. João 10,10 diz assim, que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Gente, a abundância que Jesus conquistou para nós, ela está à nossa disposição. Não nos envolvermos com o que Ele tem para nós, se nós não nos dispormos diante daquilo que Ele coloca diante de nós, nós não viveremos na abundância, mas viveremos na escassez. Tem momento que Deus permite que a falta, ela esteja na nossa vida. Mas é o que eu disse no domingo passado. Tem coisas que nós vivemos, Deus está forjando algo em nós. Às vezes nós temos que passar pela falta de alguma coisa. Agora, eu cheguei aqui domingo na igreja e falei, meu Deus, que vontade de abraçar esse povo. Oh, meu Deus, que saudade de abraçar. Né? Quando você vive momentos como esse, você valoriza abraço. Teve os dias que eu estava meio assim, eu falei com meu marido, me abraça. Toda hora que você passar por mim, me abraça. Né? Querer ser abraçada. Quando tem a falta, a gente começa a valorizar. E às vezes Deus permite que a gente passe por algumas coisas para aprender a valorizar aquilo que Ele coloca diante de nós, as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Um culto como esse, gente. Ver essa pastora batendo na gente. Parece até que não dói, mas dói. Dói ou não dói, gente? A abundância que Deus tem para nós, ela é tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos estar à disposição dessa abundância de Deus. Deus, Ele tem o melhor para nós em nome de Jesus. Tem uma frase do Paulo Vieira, extraída do livro, diz assim: tudo que não é abundância em sua vida é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Vou repetir. Tudo que não é abundância em sua vida é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Então significa que, se tem alguma coisa, alguma área da sua vida que está em falta, é porque tem alguma disfunção. Isso aqui não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Deus está querendo trabalhar alguma coisa, não é no outro, é trabalhar com você. Deve ter 50 anos que eu falo isso. E eu vou morrer falando isso. Deus não vai mudar o outro, Deus vai mudar você primeiro. Deus vai me mudar primeiro. Você pode dizer amém para mim? Para Deus? Eu vou falar somente... eu vou falar do nome dessas mulheres, né, que nós falamos aqui hoje. Porque essa história delas, ela tem um significado, mudou a história do povo hebreu. E o nome dessas mulheres também tem um significado, e significados relevantes. Ouça bem. Malca significa confiança. Noa, aquela que não se detém, que ninguém pode deter. Ogla, a que não anda
com os pés amarrados. Milca, a que tem autoridade, não é aquela mulher que é autoritária não, viu gente? É aquela mulher que tem autoridade. E Tirza é deleite, significa delícia da vida e prazer de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o significado do seu nome? Se você não sabe, você precisa procurar saber. Não sei se você sabe, mas Cláudia significa manca, manco. Se a pessoa ela não sabe o significado do nome dela, possivelmente ela vai ser manca em algumas áreas da sua vida. E esse é um significado que tem que ser quebrado, tem que ser cancelado. Porque Deus não tem essa maldição para a vida de nenhuma Cláudia e nem de nenhuma mulher. Deus tem bênção para todas nós. Você pode dizer amém para isso? Então, nós precisamos conhecer o significado do nosso nome e buscar, sabe, renunciar qualquer maldição que porventura venha acompanhando a nossa história, a história do nosso nome. E para eu encerrar, eu não posso encerrar esse culto sem falar de Romanos 12, 2. Não tem como viver tudo isso aqui se nós não transformarmos a nossa mente. Sabe, gente, nós não podemos nos deixar ser levadas por esse mundo. Esse mundo, o que nos rodeia, né, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Nós não podemos nos permitir ser levadas por aquilo que nos é falado aos nossos ouvidos. Às vezes a gente fica se medindo com o outro. Eu falei isso aqui hoje já. A gente entra no Instagram, você quer copiar as pessoas que estão no Instagram. É assim, não é, gente? Ah, porque eu quero ter meu Instagram igual da fulana. Gente, a fulana é fulana. E a maior dificuldade para as pessoas no Instagram, sabe qual que é, gente? Ser elas mesmas. Então, o mundo está falando para nós assim, copia que é melhor. E a Bíblia diz para nós assim, seja você mesma que vai ser o melhor na sua vida. É isso que a Bíblia diz para nós. Então, gente, nós precisamos transformar, nós precisamos mudar a nossa mente. Porque senão nós vamos continuar mulheres dentro da igreja, se sentindo sozinhas, solitárias, infelizes, tristes, abandonadas, ansiosas, cheias de faltas. Nós vamos ser mulheres que vão estar aquém daquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero te dizer mais algo. Deus não tirou você de onde você estava, para que você permaneça do jeito que você está. Pastora, mas está ótimo do jeito que está. Vai melhorar se você começar a agir mais. Se você começar a colocar o pé no caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu vou terminar falando de uma palavra que eu falei num das lives que nós tivemos aí, nesse período nosso aí. A palavra o nome da palavra é Kaizen. E o significado de Kaizen, ela é uma palavra de origem japonesa. E tem o significado de melhoria contínua, melhoria gradual. Kai significa em japonês mudança. E Zen significa para melhor. E que em nome de Jesus eu quero declarar, o pastor, ele declarou que nós vamos viver o segundo semestre. E que nós vamos viver 4 meses. Nós vamos ter o resultado de 8 meses. Que seja Kaizen na nossa vida. Que seja um período de melhoria constante na nossa vida. Kaizen significa isso, melhoria constante na nossa vida. Nós temos que olhar para o nosso dia e falar, esse dia foi produtivo? Esse dia hoje foi melhor do que ontem ou foi pior do que ontem? Porque na minha vida tem que ser Kaizen, tem que ser melhoria contínua. Você recebe isso? Você recebe que 2020, todo mundo falou assim, meu Deus, os meus planos foram para o espaço, porque o coronavírus tomou tudo. Não. 2020, para aqueles que são de Deus, para as mulheres que se posicionam para uma vida de ação, vai ser um ano extraordinário. Já está sendo um ano extraordinário. Gente, eu cresci tanto nessa pandemia. E eu acredito que você também. Mas sabe de uma coisa? Deus quer te levar a um crescimento ainda mais elevado. Mas você tem que levantar todos os dias, escreve essa palavra, Kaizen. Mudança contínua. O que eu disse, gente? Mudança contínua. Quem escreveu isso, levanta a mão. Porque se você não escreveu, quando você sair por aquela porta, você já esqueceu. Eu falei isso, acho que foi na célula. Quando o profeta libera uma palavra, pega a palavra, escreve ela e reivindica ela
no mundo espiritual. Gente, nós somos a boca de Deus aqui. Você tem que crer nisso. E quando uma palavra é liberada no altar, você tem que falar, eu recebo. Escreve ela, escreve. Não foi isso que diz lá na palavra de Deus? Escreve a visão para que até quem passe correndo possa ver. Querida, você não escreve as coisas, você quer guardar na sua cachola. Nem o computador. Hoje eu fui fazer um atendimento online e estou lá. Chamei o meu telefone e estou abrindo meu computador. Meu Deus, uma lerdeza. Eu falei, meu Deus, está totalmente lotado esse negócio. Eu tenho que tirar um bocado de informação desse computador, porque ele está lento. Não confie na sua mente. Escreva. Escreva a visão. Escreva a palavra profética. Declara, determina que segundo semestre vai ser um segundo semestre que você vai agir, que você vai se movimentar, que você vai se espelhar em Axa, que você vai se espelhar em Débora, que você vai se espelhar em Noa, em Milca, em todas as mulheres da Bíblia. Mas você vai ser você mesma. Você vai ser você mesma em nome do Senhor Jesus. Amém?